Hoje, sábado, Jornal Especial da Manhã, e tenho satisfação de receber aqui no estúdio da Jovem Pan, ele que é professor de História, coordenador de Pesquisa e Extensão no Instituto Federal do Paraná, o campus aqui de União da Vitória, professor Victor Marcos Gregório. Professor, mais uma vez seja muito bem-vindo, satisfação em revê-lo aqui depois de tanto esse tempo aí de pandemia. Bom dia, professor. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os amigos ouvintes. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer aí falar com a comunidade de União da Vitória um pouco sobre a nossa história, que sempre é um tema interessante, nos ajuda a entender, como eu gosto de falar, como que a gente chegou até aqui, por que que a gente pensa como a gente pensa, vive como vive, enfim, falar sobre história é falar sobre nós mesmos, né? Eu que agradeço. Um bom dia aí para todo mundo. Excelente. Bom, a gente trouxe aqui o professor Vitor, porque na semana passada, no Jornal Especial do sábado passado, aqui estava o prefeito de União da Vitória, onde, durante a nossa conversa, falávamos sobre a restauração aqui da Casa da Família Amazonas, né, aqui no distrito de São Cristóvão, e nos bastidores, o próprio prefeito falou, olha só, tem muitas histórias aqui interessantes, né, da própria casa, quanto da própria história do município de União da Vitória. E ele havia citado o professor Vitor, já tinha uma conversa, inclusive aqui, vamos dizer, entregando o professor, disse que ele, em uma viagem a Curitiba, o pessoal de Curitiba quis ficar lá com o professor lá, não queria mais deixar voltar aqui para a União da Vitória. Mas, né, temos ainda muitos assuntos relacionados. Falando, primeiramente, já que toquei no assunto da Casa dos Amazonas, hoje ela está restaurada, né? Até um tempo atrás ali estava abandonada, uma situação bastante precária. O que temos de história envolvendo a Casa dos Amazonas, em especial aquela no distrito de São Cristóvão, já que a gente sabe que o Coronel Amazonas, de fato, ele não morava lá, né, professor? Porque a gente tem, enfim, os dados históricos, mas isso quem pode contar melhor é o senhor. Pois é, ele morava no Palacete ali, né, no alto do morro, mas quando a gente fala ali da sede da Passo do Iguaçu, da fazenda, que era o distrito de São Cristóvão, a gente está falando de um centro de articulação política muito importante daqui da região. Isso que é interessante. Quando a gente fala ali, começo do século XX, principalmente, toda essa área, e aí eu não estou falando só do São Cristóvão, não estou falando só de Porto União da Vitória, mas toda essa região que ia muitas vezes até a atual fronteira com a Argentina, indo quase até chegar no estado de São Paulo, mais ao sul, Rio Grande do Sul, chegando nos campos de Viamão, que aí a gente está falando de uma dinâmica econômica relacionada ao tropeirismo. Nós temos na Casa do Amazonas um importante centro de articulação política. Então, por ali passaram presidentes da República, por ali passaram juízes do Supremo, por ali passaram presidentes de outros países, né, como, por exemplo, Theodore Roosevelt. Então, ali você tinha todas as reuniões, as festas, tudo que envolvia a articulação política do Brasil no início do XX, do qual o Coronel Amazonas participava muito, acontecia naquela casa. Não é exagero falar, Thiago, que em termos de Paraná, nós temos poucas localidades tão ou mais importantes do que aquela casa. Você vê uma casa pequena, uma casa simples, mas exatamente por isso é que é ali que se davam as negociações. Quando você pensa na Fazenda Passo do Iguaçu, e aí andando um pouquinho mais no tempo para frente, né? Nós temos uma fazenda que já o filho do Coronel Amazonas, o Amazoninha que a gente fala, fazia a criação de cavalos, por exemplo. E eram cavalos premiados, então, na restauração da casa, alguns contatos que nós conseguimos, junto com a Secretaria de Cultura, com a Franciele Misturini, conseguimos contato com descendentes do Amazonas e nós temos agora diplomas de premiação desses cavalos em Curitiba, no Jockey de São Paulo, né? E é interessante que eu me formei do lado do Jockey de São Paulo e como a vida vai girando, né? A gente cai no mesmo lugar. Eles ganhavam corridas no Jockey de São Paulo, então eram um dos principais centros criadores de cavalo do Brasil no início do século XX. Então a gente está falando de uma história de um grupo político bastante proeminente, de uma elite econômica bastante proeminente, que em última instância transitava, em última instância se articulava naquela casa. Então, é uma importância histórica tremenda. A restauração dessa casa é uma conquista muito importante não só para a União da Vitória, mas para o Paraná como um todo. E ainda tem muito a ser descoberto. A gente está fazendo as pesquisas, estamos resgatando histórias. Agora, com a volta presencial aos poucos, né, com o enfraquecimento da pandemia,
e espero que continue enfraquecendo e que as pessoas continuem se vacinando, né? A vacina é importante, a vacina é fundamental, independente do que quem quer que seja diga. A vacina é fundamental para todas as pessoas, é isso que a ciência nos mostra e é na ciência que a gente tem que se pegar. Com a volta às atividades presenciais, a gente já começa a ter alunos trabalhando com essa história de novo, a gente volta até aquela dinâmica de pesquisa com a juventude de União da Vitória, já resgatando essa história do Coronel Amazonas e outras tantas, visando para o futuro, porque essas são as pessoas que vão contar essas histórias quando a gente não estiver mais aqui. Então, aos poucos, a gente vai evoluindo aí nesse trabalho e trazendo a juventude com a gente. Bom, então além ali da Casa Amazonas, que hoje, é claro, o espaço que foi recuperado, era uma fazenda. Dá para dizer que parte, hoje ali, o bairro Cidade Jardim, era dos Amazonas? Sim, sim. Na verdade, Tiago, eu tô com um processo lá que eu consegui com uma das descendentes do Coronel Amazonas, que esse eu ainda tenho que transcrever, porque ele tá manuscrito, né? Mas a fazenda, como um todo, ele ia do Rio Paraná até quase a fronteira de São Paulo. Isso tudo era o que pertencia à fazenda, à família do Amazonas Marcondes. Porque o Amazonas ele teve origem em Palmas, né? Fazenda Cruzeiro, que era do pai dele. Você junta Cruzeiro, você junta Passo do Iguaçu, é que me fugiu o nome da fazenda agora. Panorama, não. Me fugiu o nome. Daqui a pouco eu lembro. Mas é uma fazenda que ia desde a Argentina até São Paulo. Então, quando a gente fala do Coronel Amazonas, nós estamos falando de uma época da história do Brasil que muitas vezes nós não damos muita importância, que é a época da República Velha, que é a época do coronelismo. Né? Vamos nos lembrar que o Amazonas ele é coronel porque ele participou da Guerra do Paraguai, certinho, mas ele não tem uma carreira militar. Ele é coronel porque ele é chefe político e econômico de uma região. E no caso do Coronel Amazonas, essa região não é só aqui o nosso entorno. Essa é uma região que envolvia grande parte da região sul do Brasil. Né? A gente pensa num Visconde de Guarapuava, um pouquinho mais para cima, é outro coronel importante. Então, nós temos pequenas notabilidades políticas, né? Pequenas em número, né? Uma pequena quantidade de notabilidades políticas que mandavam em grande parte do Brasil. Né? Então, quando você pensa na dinâmica política que circulava em Porto União da Vitória no início do século XX, a gente está falando de um centro político importante em termos de Brasil. É isso que chama a atenção nesse resgate da história. E aí fica aquela pergunta, né? Que é a pergunta que eu particularmente tento responder agora. Mas vai demorar, a gente está fazendo a pesquisa, mas se o Coronel Amazonas podia se estabelecer em qualquer lugar, desde o Rio Paraná até a província de São Paulo, os descendentes dele hoje moram na cidade de São Paulo. Estão lá em São Paulo. Por que ele escolheu aqui? O que tinha de especial nessa região? Né? Era o Val? Porque assim, a gente tem uma ideia aqui na cidade que o Coronel Amazonas começou a cidade, né? Não é bem por aí. Antes dele chegar, a gente tem a história do Val, 1843, tem umas passagens importantes. O Coronel Amazonas, ele fundou o município. Aí beleza, né? Ele distribuiu as terras. Inclusive ele tinha amizade com um cara muito importante da época, que era o Teixeira Soares, que era o engenheiro da ferrovia, né? E que é considerado, isso eu descobri com colegas da Universidade da Sorbonne, na França, ele é considerado um dos maiores engenheiros da história, por conta da ferrovia Morretes-Curitiba, que é considerada uma das grandes obras de engenharia da história da humanidade. E o Teixeira Soares ganhou terras do Amazonas Marcondes aqui na cidade, Vila Zulmira. Zulmira é o nome da mãe do Teixeira Soares. Então você vê que, olha que coisa interessante que esse processo de resgate da história, sobre o qual a gente já falou na última vez que eu estive aqui, vai dando resultado. A gente vai descobrindo que União da Vitória, ao longo da história, desde o seu surgimento até ali década de 90, década de 80, década de 90, né, quando para a ferrovia, ela foi uma cidade importantíssima em termos de Brasil. O Teixeira Soares tem descendentes morando aqui na região ainda. E é um dos caras considerados um dos maiores engenheiros da história da humanidade. União da Vitória, né? Interessante. E girava em torno da Casa do Amazonas, claro.
Mesma casa que recebia notoriedades e às vezes também dava festas para a população mais pobre daqui. Então você tinha festas populares lá na Casa do Amazonas. Isso foi contado pela descendente dele. Então você tinha grandes manifestações, datas comemorativas, cívicas ou religiosas. Ele dava 4 dias de festa. Uma festa para o pessoal da Fazenda Passo do Iguaçu, outra festa para o pessoal que morava no centro, outra festa para o pessoal que morava no São Pedro, outra festa... Porque eles não se misturavam. Dava briga se eles se misturassem. Então ele dava 1 dia de festa para cada um. Faz parte da manutenção da influência política, né? Excelente, como a gente trazendo hoje no linguajar popular, era o point da época, a Casa dos Amazonas. Era o point da época, a Casa dos Amazonas. Perfeito, perfeito. Só que não a do Morro, a Vila Maria. Lá no Distrito de São Cristóvão. Bom, nessa época, o município de Porto União, agora nesse mês, completando 104 anos, praticamente então, na instalação da Casa dos Amazonas, tanto no Morro quanto lá a Fazenda, ainda não existia Porto União, Paraná, Santa Catarina, houve ali a Guerra do Contestado, houve toda essa situação. No que podemos dizer que o Coronel Amazonas esteve envolvido, aí teve Guerra do Contestado nessa época, teve, enfim, a divisão das terras Paraná e Santa Catarina, já que ele chegou antes de tudo isso praticamente, né? Sim, ele está completamente envolvido. Aí tem algumas questões, Thiago, bem interessantes, né? Você cita o aniversário de Porto União, 104 anos, né? Isso é interessante porque quando a gente pega as datas cívicas, né, de União da Vitória e de Porto União, a gente tende a acreditar que União da Vitória é mais antigo, né? União da Vitória completou 130, 120 anos? Não, por aí. eu também não vou puxar de cabeça. Mas União da Vitória a gente tende a acreditar que ela é mais antiga. E, de fato, como município União da Vitória é o nome do município que começa na década de 1880. 1880, vamos fazer as contas aí rapidinho, a gente chega da idade rapidinho, sem precisar colar. Mas, na verdade, o município de União da Vitória, que foi fundado em 1880, não é o atual município de União da Vitória. Essa é uma curiosidade interessante. Porque os prédios originais da cidade de União da Vitória são aqueles que hoje pertencem a Porto União. União da Vitória ficava no alto do morro. Por isso que a Basílica é a mais antiga, por isso que o São Brás está lá em cima, por isso que a gente tem o Castelinho lá em cima, por isso que a gente tem o cemitério lá em cima. União da Vitória original em termos físicos, o que hoje é Porto União. Por quê? Porque essas pessoas já conheciam as enchentes do Iguaçu, né? Então vamos fazer a cidade no alto do morro para não sair a enchente. A Guerra do Contestado, que não é guerra, é um massacre, vamos combinar. Guerra, um cara com facão de madeira e outro com metralhadora, isso pra mim não é guerra, né? O que o Contestado faz é virar o jogo, porque de acordo com o Acordo de Limites de 1917, União da Vitória ficou para Santa Catarina, a cidade física, que virou Porto União em 1917, por isso 104 anos. E aí o governo do Paraná reconstrói uma outra cidade na parte de baixo para manter a presença naquela região. Daí é que vem o projeto de construção do Centro Cívico, que é a Praça Coronel Amazonas, que tem ali a antiga prefeitura, a catedral, a FAF, né? Ali é um projeto planejado, uma cidade planejada. União da Vitória, ela foi construída de modo planejado na parte de baixo para você manter a presença do Paraná do lado de Santa Catarina. Então, em termos físicos, União da Vitória é mais novo que Porto União. Por isso que os prédios mais antigos estão no alto do morro. Olha que interessante isso, né? E poucas vezes a gente se toca dessa questão. E quando a gente fala do Coronel Amazonas, tem uma outra história muito interessante. Essa eu ainda preciso aprofundar. Mas em 1910, um pouco antes da guerra, 1911, pouco antes de estourar a Guerra do Contestado, mas já nas escaramuças que dariam na guerra, nas disputas por território, por influência política, União da Vitória viu a fundação de um novo estado, o Estado do Iguaçu, que é uma rebelião política liderada pelo Cleto Silva, né? Eu não tenho ainda clareza se o Coronel Amazonas estava envolvido ou se ele era contra, né? Mas tem uma disputa política aqui, Cleto Silva. Eu sei que o Cleto Silva estava na cabeça do movimento, o mesmo que escreveu Apontamentos Históricos, né, que é o grande livro de história daqui da cidade. Não sei claramente a posição do Amazonas, mas a ideia era fundar um estado nesta região do Contestado com capital em União da Vitória. E a gente tem fotos
né, do estabelecimento do Estado, com bandeira. Eu não consigo identificar aquela rua, mas me parece que é a 7 de setembro. Então tem uma casa de madeira que é onde seria o Paço Municipal e o Centro Cívico do novo Estado do Iguaçu, 1911. Durou pouco, né? Rapidamente o movimento foi desfeito, foi derrotado, pessoas foram presas, outras foram mortas e o Estado não teve existência real, mas foi enviado ofícios para o Rio de Janeiro, capital da República na época, exigindo a instituição do Estado do Iguaçu, cuja capital ia ser aqui. Se nós pensarmos que na época do Vargas a gente teve tentativa de fazer o território federal do Iguaçu, que a capital ia ser em Laranjeiras do Sul, que ia pegar parte de Santa Catarina, parte do Paraná, do Mato Grosso do Sul, ali perto de Foz do Iguaçu, só que Foz do Iguaçu ainda não existia enquanto cidade, né? Era uma vila. A gente vê que a movimentação política dessa região sempre foi muito forte. E União da Vitória, por alguns dias, foi capital de um estado, o estado do Iguaçu. Olha só. Hoje estou aqui com o professor de História aqui do Instituto Federal do Paraná, o nosso campus de União da Vitória, professor Vitor Gregório, dando uma aula de História aqui sobre a nossa região. Bom, deixei aqui uma pequena pincelada, né, no bloco anterior sobre a importância da ferrovia. Hoje, infelizmente, não passam mais trens. Existe aí, claro, todo um movimento para que coloquemos futuramente a 310, mas para questões apenas de passeios turísticos. Mas o trem aqui para a nossa região tem tudo a ver com a nossa história, com a nossa existência, com a nossa economia, que foi uma das maiores do estado do Paraná e fez com que muita coisa chegasse primeiro aqui do que em outras importantes cidades do Paraná. Professor, sobre o trem, qual foi a importância dos trilhos da ferrovia aqui para a região de União da Vitória e Porto União? Central, fundamental. Eu costumo dizer que União da Vitória, Porto União da Vitória, né, melhor dizer, é uma terra de caminhos, né? A vocação de Porto União da Vitória sempre foram os caminhos. Então, ela começa a ser povoada lá na década de 1840 com Val do Iguaçu, depois ganha em força, ganha impulso com a navegação, trazida inclusive pelo Coronel Amazonas a partir de 1882, e a partir de 1905 com a ferrovia, Porto União da Vitória se transforma num grande centro de entroncamento de linhas, né? Aqui a gente tem a linha Itararé-Uruguai, que vem do Rio de Janeiro, São Paulo, passa aqui. E aqui começa a linha que vai para o Porto de São Francisco, né? Que é o chamado ramal de São Francisco. Então você tem duas linhas importantes aqui. E esta característica de ponto de entroncamento de caminhos de União da Vitória, em termos ferroviários, faz com que União da Vitória seja uma das primeiras cidades do Paraná a receber uma rádio, energia elétrica, né? Aumenta o poder político, a importância política da cidade. Um acontecimento central que ocorreu por aqui, e que eu sempre gosto de comentar, é o fato de que o primeiro discurso público, ou pelo menos no mínimo um dos primeiros discursos públicos feitos por Getúlio Vargas, após ser levado à presidência da República em 1930, depois do golpe de 30, Revolução de 30, chame como quiser, foi aqui em Porto União da Vitória, no Hotel Internacional, na atual Praça Hercílio Luz. Nós temos fotos, ele lá na sacadinha, acenando para aquele povaréu embaixo. Ali, por que aquilo aconteceu? Tivemos o golpe, derrubou-se o Washington Luiz no Rio de Janeiro e o Vargas estava na fazenda dele no Rio Grande do Sul, em São Borja. Para você sair do Rio Grande do Sul e ir para o Rio de Janeiro nos anos 30, em 1930, só tem uma possibilidade, a ferrovia. Então ele sobe no trem em Uruguaiana, em algum, eu não lembro direito a estação, e vem vindo em direção ao Rio de Janeiro, pela nossa ferrovia. Acontece que quando chega em União da Vitória, você tem uma mudança importante, porque você sai da Serra de São João, ali em Matos Costa, que é uma área de subida, descida, muito íngreme, é a área mais íngreme da ferrovia nessa época, e você entra num trecho mais plano. Então, o que acontece? Você precisa trocar a máquina, a locomotiva, de uma locomotiva de força, para aguentar as subidas da Serra de São João, para uma de velocidade, para você ganhar a velocidade até chegar no Rio de Janeiro. E essa troca era feita aqui, na nossa estação. Só que demorava de 2 a 3 horas para trocar essa locomotiva. Então você tinha duas escolhas, ou você ficava quieto no seu vagão, esperando trocar, ou no caso de Vargas, que era o presidente presuntivo, estava indo para o Rio de Janeiro, vamos fazer um pouquinho de política. E no caso de Vargas, foi oferecido um café da manhã para ele, porque ele chegou aqui de manhã,
no Hotel Internacional, alguns quitutes, a elite política da região, né, o filho do Amazonas, tal. E aí ele desce do trem e a gente tem todas aquelas fotos, né, dele andando na praça, aquela montoeira de gente. Ele sai da estação, vai pro Hotel Internacional, come o café. Esse episódio, inclusive, ele descreve no diário dele. Porto União da Vitória é citado no diário, na segunda página do diário dele, que é um documento interessantíssimo, diário pessoal do Vargas. Ele fala deste episódio. Foi lá que eu aprendi sobre o café da manhã, né? Ninguém lembrava do café da manhã. Ele que fala do café da manhã. E após o café da manhã, ele sobe pro segundo andar e vai na sacada dizer algumas palavras ao povo. É uma das primeiras vezes que ele faz isso. Antes ainda de ser empossado presidente da República. Foi aqui, por conta da ferrovia. E uma outra curiosidade importante da ferrovia. Pra você ver como que a história ela vai passando, né, de boca em boca, e às vezes a gente cria algumas ideias não muito corretas. A gente tem a ideia de que a ferrovia era só madeira, né? Era exploração da madeira, por causa da Lumber, da história toda que nós conhecemos e que é real. Mas uma coisa que eu descobri com a pesquisa é que União da Vitória, a estação de União da Vitória, não tinha como principal fonte de rendimento a madeira. O que mais dava lucro para a estação de União da Vitória era o embarque e desembarque de passageiros. União da Vitória, durante o período de 1930, a década de 30, a década de 50, que é o que eu estudo por conta dos relatórios, né? Sistematicamente, é uma das estações do Paraná que mais embarca e desembarca passageiros. Em 1956, especificamente, que é o último ano da série documental que eu tenho até o momento, União da Vitória era a segunda estação do Paraná que mais movimentava recursos. Perdia só para Londrina, por causa do café. Movimentava mais recursos que Curitiba. União da Vitória. Essa é a nossa estação, Estação União. Por conta dos passageiros. Então você entende por que a gente tem tanta imigração aqui, você entende por que vem gente do Brasil inteiro aqui para trabalhar na ferrovia, para trabalhar em serviços públicos, mas também para colonizar, para receber terras, é tudo via ferrovia. Então, quando você privatiza essa ferrovia, a partir dos anos 90, 1994, e o trem para de circular, o que você faz é cortar pela raiz aquilo que dava sustentação à cidade, toda a região. A riqueza da cidade era a ferrovia. E agora, veja, o que eu sempre gosto de falar, e é uma verdade, né? Hoje a gente vive numa situação em União da Vitória que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, eu proíbo meus familiares de São Paulo de vir me visitar aqui. Por conta das estradas, que são horríveis. A gente perde uma família por semana aqui. Né? Eu ouço você noticiando aí, vira e mexe, eu tenho acidentes aqui. Eu vou deixar minha família se meter nessa estrada? Eu não deixo. Então assim, a gente sai de um dos principais centros de transporte do Brasil para uma cidade, como eu gosto de falar, que é ruim demais de chegar. É muito ruim chegar em União da Vitória pela 476, pela 280, mesmo pela 153. É horrível a estrada. E aí a gente começa a entender por que há 20 anos, há 20 e tantos anos, 30, né? A gente está patinando em termos econômicos, né? Tá faltando a vocação. Como é que você vai convencer o empresário a abrir uma indústria em União da Vitória se ele não tem como escoar essa produção? Eu vou abrir uma indústria... Tá, mas como é que eu vou vender como é que eu vou levar a minha produção para Curitiba? De caminhão? Nessa estrada? Ah, não, então eu prefiro ir para uma outra cidade que tenha pelo menos estradas melhores, né? Então a gente está neste momento crucial da história de União da Vitória. Agora, precisamos achar um novo ponto de vocação. Né? E é isso que a gente está buscando, é isso que a gente ainda está brigando para conseguir encontrar. Mas a ferrovia é central para a história da cidade. Excelente, bom, professor. O que fez então, os motivos, né, da questão da privatização nos anos 90, ou seja, União da Vitória era um dos pontos principais que fazia a ligação do sul ao sudeste do Brasil e de repente cortou-se essa ligação. Quais foram os principais motivos da desativação do trem aqui na nossa região? É uma questão bem ampla, envolve uma discussão nacional. A gente está falando de um projeto aí de desestatização do governo Fernando Henrique, que começou no Collor antes, passou o Itamar Franco. É um discurso que foi construído ao longo dos anos 80, 70, 80, de que a ferrovia estava sucateada, de que a ferrovia estava prejuízo, de que a ferrovia não conseguia se sustentar, de que é preciso enxugar a máquina do Estado. A gente ouve isso de tempos em tempos no Brasil, é impressionante.
né? Vira e mexe no Brasil, a gente tem que enxugar o Estado. É uma discussão que não sai da moda, né? Mas o discurso era que a ferrovia não era rentável, não dava lucro. Só que aí você pensa que a ferrovia de União da Vitória é a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, a RVPSC, Itararé, Uruguai. Ela é uma ferrovia estratégica. Ela não é para dar lucro. Ela foi construída no início do século XX como um caminho estratégico para ligar o Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro, passando por aqui. Não é para dar lucro, é uma estrada militar, estratégica. É para você movimentar tropas rapidamente. Então, quando você diz, vamos fechar a ferrovia porque ela não dá lucro, mas peraí, ela não foi criada para dar lucro. Então você tem todo um movimento de justificação de uma determinada política pública a nível nacional que cria falácias. Tudo bem, não dá lucro, mas veja, União da Vitória se sustentava da ferrovia. A gente recebia visitantes, a gente recebia cargas, a gente, né? Você deixa toda uma região, Paula Freitas, Cruz Machado, órfã por conta de um discurso que simplesmente não é real, né? E aí depois você quer colocar na região a culpa por uma decadência econômica que não foi provocada por ela, veio de instâncias superiores. Então, quando você fala da privatização da ferrovia, e eu lembro claramente disso, dizia-se que a ferrovia ia ficar mais eficiente, ia ficar melhor, porque os serviços particulares são melhores, porque o serviço público é ineficiente. E a gente está vendo esse discurso agora, quando vê a discussão do Correio, né? Não, o Correio vai melhorar, não... Cara, a ferrovia não só não melhorou, como deixou toda uma região órfã e empobrecida, né? E não é o único caso das privatizações que a gente pode falar. Privatizações em alguns setores são necessárias, tá? E são salutares. Mas você tem que estudar muito bem que setores são esses. Quem que está sendo atingido? Vamos fazer um estudo real, né? Vamos fazer um... Então, quando você pensa na privatização das ferrovias, você está falando de uma opção pelo abandono de uma matriz de transporte que tinha sido fundamental na história do Brasil. E União da Vitória foi uma das cidades, das que eu conheço, que mais sofreram com isso. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso, né? Então, é algo que veio de cima. É algo um pouquinho maior, uma discussão um pouquinho mais complexa. De volta já com a última parte do Jornal da Manhã. Hoje aqui no nosso Jornal Especial, nosso entrevistado, nosso convidado, para falar um pouco sobre história envolvendo as nossas cidades de União da Vitória, Porto União, assim como, é claro, todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense, é o professor Vitor Gregório, professor de História, professor de Pesquisa e Extensão aqui do Instituto Federal do Paraná, do nosso campus de União da Vitória. Bom, professor, Minas Gerais é um dos principais estados brasileiros, a gente fala em Minas Gerais, remete à era colonial, século XVIII, o ouro, enfim, aí vem tanta história, Ouro Preto, Tiradentes, enfim, toda aquela história importante a gente sabe. Mas o que tem a ver União da Vitória com Minas Gerais? Que história é essa, professor? Vamos lá. Essa é uma história que eu gosto de contar nas aulas, porque eu tenho muito essa preocupação. Eu sinto, às vezes, agora menos, hein? Acho que melhorou de quando eu cheguei aqui na cidade em 2015, mas eu sempre sentia na população daqui da cidade uma baixa autoestima, sabe? É a famosa cidade latinha, que foi uma das primeiras brincadeiras que eu aprendi quando eu cheguei aqui em União da Vitória. Ah, lá tinha isso, lá tinha aquilo. E isso dá uma baixa autoestima mesmo. E aí eu chegando aqui, vindo de uma grande capital, São Paulo, eu percebi que a história desse lugar é incrível, é inigualável. E aí, fazendo pesquisa, eu cheguei a essa curiosidade. Vamos pensar lá então, vamos voltar na história, século XVIII, como você disse. Mineração. Nós temos os bandeirantes paulistas, né, indo para o interior para matar índio, escravizar índio, né? Tanto que esse negócio de endeusar bandeirante é bem complicado, porque eles eram genocidas que escravizavam índios. E, em uma determinada época, começam a procurar metais preciosos, que é o sonho de Portugal. E aí um cara chamado Borba Gato descobre as primeiras minas ali na região de Ouro Preto por volta de 1695, finalzinho do século XVII. E começa a exploração da mina. Quando a notícia da descoberta de ouro ao chão, a flor da terra, espalha-se pela colônia e pela Europa, por Portugal, o que você tem? Milhares de pessoas indo para Minas Gerais para explorar esse metal precioso. É o ciclo da mineração que a gente fala, que é a origem de Minas Gerais.
Vem gente de Portugal, vem gente da Alemanha, vem gente do sul do Brasil, vai gente do Nordeste, donos de engenho de açúcar, que era a grande riqueza da América Portuguesa até então, vai para as Minas Gerais, enfim, aquilo vira um formigueiro humano, né? Um dos episódios mais conhecidos e mais importantes da história do nosso país. Mas uma coisa que é interessante a gente lembrar é que a gente está pensando todas essas pessoas indo para Minas Gerais, né? Mas olha que interessante, Tiago, se você fica sabendo de uma região que tem ouro, a flor da terra, e você vai para essa região, você está indo para lá para quê? Para explorar o ouro. Todo mundo está indo para trabalhar na mineração. Todo mundo está levando escravos para trabalhar na mineração. Só que isso cria um problema, cara. Porque todo mundo está indo para essa região para trabalhar na mineração. E ninguém faz mais nada. Então, ao mesmo tempo em que vocês despachava toneladas de ouro para Portugal por ano, você tem 3 grandes crises de fome em Minas Gerais. Porque ninguém está produzindo alimento. Como que você resolve esse problema? Primeira solução, vamos trazer do Nordeste. Na área do Agreste, a gente tem a cultura vaqueira, né? A cultura do chapéu de couro, lampião, aquela coisa toda. Por quê? Porque é uma região acostumada a abastecer a zona da mata que produz cana-de-açúcar de comida, gado, e que começa a mandar esse gado para Minas Gerais. Tranquilo. Só que o Agreste tem um probleminha sério. Seca, né? Hoje está virando deserto por conta do aquecimento global, mas naquela época já era seco. E numa dessas crises de seca, Minas Gerais tem a maior crise de fome da história. É gente que tem dente de ouro, colar de ouro, tem ouro para dar e vender, mas está morrendo de fome. Porque não tem comida, cara. E aí é que vem a solução. Nos campos de Vacaria, no Rio Grande do Sul, você tinha uma das maiores produções de gado da América do Sul. É histórico, desde sempre. O que alguns colonos dessa área conseguem fazer? Ali na região da atual cidade de Viamão, né? Os campos de Viamão. Começam a aumentar a produção pecuária com o objetivo de abastecer as Minas Gerais. É a origem do tropeirismo. As tropas iniciam-se para levar alimento do Rio Grande do Sul a Minas Gerais. E aí inicia-se o caminho dos tropeiros. Ora, por onde que passa o caminho dos tropeiros? A União da Vitória, Avenida João Pessoa. A grande questão é que ao longo do século XVIII inteiro, esse alimento passava por Palmas, União da Vitória, e aí tinha que dar uma volta inteira no Iguaçu, até quase lá chegando em Curitiba, para atravessar o Iguaçu e seguir caminho para Sorocaba, em São Paulo, de onde ia para Minas Gerais. Toda esta comida passava por União da Vitória. Então, se você não tivesse o caminho dos tropeiros que passa por aqui, Minas Gerais morria de fome. Não existia Minas Gerais, porque os caras lá estavam preocupados com ouro. E aí essa história ganha um traço ainda mais interessante na primeira metade do século XIX, porque o caminho estava longo demais para você margear o Iguaçu. E o Iguaçu é cheio de voltas, então precisamos achar um meio de atravessar o Iguaçu e encurtar a distância. E aí começam as buscas pelo Val, que é descoberto em 1840. E aí o Val do Iguaçu, aqui em União da Vitória, se transforma, como a gente falou há pouco atrás, né? Terra de caminhos. Se transforma num dos principais trechos da rede de estradas do Brasil Império de todo o território. Porque graças ao Val, o caminho entre Viamão, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro diminui em semanas a viagem. Você atravessa por aqui. Às vezes o rio está alto, então você tem que esperar o rio baixar. Aí você faz invernada nesta região. Vamos esperar o rio baixar. E aí você cria um comércio para esses caras que estão esperando o rio baixar. E aí você começa a falar de um povoado que vai ser Porto União da Vitória. Mas perceba que a importância desta região como terra de caminhos está diretamente relacionado à manutenção da vida dos colonos que estavam trabalhando na mineração e mandando ouro para Portugal. Não fosse essa região, não tinha. Eu conto sempre um caso, eu fui num museu em Ouro Preto. Eu ainda não tinha, não morava em União da Vitória, isso eu estava na faculdade ainda, e tinha um piano de cauda, né? Enorme, lindo, fantástico, nossa, da época da mineração.
pouco posterior ali. E aí eu falei, nossa, esse piano veio como, né? No lombo da mula? No lombo da mula. Mas como é que subiu a Serra do Mar, né? Porque aí você imagina, não, desceu no Rio de Janeiro, e aí vai subindo, e chega em Ouro Preto. Não, isso aqui veio do Uruguai, cara. Falei, nossa, veio do Uruguai pra Minas Gerais. Falei, do Uruguai, tá bom, e passou. Aí quando eu cheguei aqui, conheci a história do Val, fui fazer pesquisa, aí eu me toquei. Aquele piano de cauda passou no lombo da mula pelo Val aqui do Rio do Iguaçu. Se não fosse o Val, o piano não tava lá. Ouro Preto. Então, é uma terra de caminhos tão central que ela tá na raiz da formação de um dos principais ciclos econômicos do Brasil, que são os tropeiros, é a economia tropeira, que a gente se orgulha aqui na região, que é importante, Lapa, União da Vitória, Campos de Viamão, mas não fosse esta nossa região, por isso que eu gosto de dizer, Minas Gerais não existiria. Olha só, então é só um pouco da história que temos aqui para contar, né? Infelizmente nosso tempo é curtíssimo, mas professor, uma última questão, até uma questão para auxiliar as atuais administrações e as futuras, né, que a gente falou tanto sobre, poxa, nossa questão econômica patinando depois da era do trem. Mediante essa importância cultural, histórica e econômica de União da Vitória para o Brasil, não foi só para uma região, para o Brasil, e hoje temos, entre aspas, né, a nossa economia patinando, quais seriam os pontos interessantes que poderíamos explorar para que melhorasse essa condição econômica aqui para a nossa região? Eu trabalho muito, Thiago, com a ideia do turismo, né? Então a gente tem uma disciplina de ecoturismo no curso de ensino médio lá do Instituto, que eu ministro. Porque quando a gente pensa no turismo, a gente está falando de uma atividade econômica que gera renda, mas mais do que gerar renda, ela distribui renda. Ela tem um grande potencial distributivo dessa riqueza. E a gente tem uma história econômica aqui na região que ela é muito concentrativa, né? Então a gente pensa na economia da madeira, a gente pensa em vários setores econômicos, quem ganha é o dono da madeireira. O trabalhador está ganhando muito pouco. E aí a gente chega nessa situação que nós estamos agora de morar em uma das áreas mais pobres do Brasil. Uma das áreas com menor IDH do Brasil. O IDH aqui do norte catarinense, ele é equivalente ao do agreste nordestino. Então a gente fala, seco, o pessoal passando fome lá. Nós temos gente aqui, do nosso lado, em situação similar. Então eu penso muito no turismo. É um grande potencial. Nós temos exemplos de cidades turísticas no Brasil que não tem uma fração da história que a União da Vitória tem. Não tem uma fração da riqueza natural que a União da Vitória tem. Cachoeiras, matas, animais. Não tem uma fração da riqueza climática que a União da Vitória tem, porque algumas pessoas daqui não gostam, mas frio num país tropical atrai turista, né? Eu cito sempre o exemplo de Campos do Jordão, em São Paulo. O pessoal sai de São Paulo, vai para Campos do Jordão, parece que está em Bariloche, né? E você vai ver no termômetro, o máximo do frio em Campos do Jordão é 5 graus, é 6 graus. Isso aqui pra gente no inverno é carne de vaca, isso aqui pra gente é nada. Né? Então, se a gente divulga um turismo climático, um turismo natural, um turismo cultural, a gente tem várias culturas aqui, polonesa, ucraniana, cabocla, que é a mais interessante de todas, diga-se de passagem, na minha opinião. História, turismo histórico. Eu acho que você consegue estabelecer um ecossistema econômico muito saudável, num espaço de tempo relativamente curto e com grande potencial distributivo. Isso é importante. Agora, claro, um turismo que tem que ser implementado com responsabilidade, com cuidado, acompanhado de uma legislação adequada, porque senão daqui a pouco também a gente não consegue mais parar o carro na rua, porque vai ter 20 flanelinha exigindo lá o nosso dinheiro para parar, 50 conto para parar na rua, como acontece em São Paulo, por exemplo. Então eu confio muito no turismo para explorar essa riqueza que a gente tem por aqui. Tudo isso acaba passando por pesquisa e extensão, algo que o Brasil precisa em muito, algo que tem que vir da esfera federal, passando pelo estado, chegando aqui no município, e que, olha só, pode se desenvolver muito uma cidade, um estado e até uma nação. Professor Vitor Marcos Gregório, mais uma vez, satisfação em tê-lo aqui. Sinta-se à vontade para trazer histórias de nossa região, os nossos microfones sempre à disposição. E obrigado por se disponibilizar, usar aí o seu dia, que poderia, enfim, estar descansando, em vir aqui, logo pelas primeiras horas, trazer um pouquinho desse conhecimento tão importante e que muita gente sequer conhecia. Obrigado, professor. Eu que agradeço, muito obrigado, Thiago, obrigado a todo mundo da Jovem Pan, um ótimo dia para todo mundo aí. Vamos aproveitar, fim de semana está só começando.